Justamente a falha muscular a gente já sabe que não é algo necessário. Ponto. Você não precisa falhar para ter hipertrofia. Você chegar na falha ou deixar uma, duas, até três repetições na reserva ali, você vai ter o resultado pelo menos igual. Ponto. Só que o ponto é que quando você chega na falha, não vamos deixar isso passar batido, mas em estudos de curto prazo, né, cara? Em estudos que você não permitiu que a fadiga se construísse por longo prazo, não teve todo aquele ganho de desempenho, algo que pode ser diferencial. Mas voltando agora, quando você não chega até a falha total, você tem uma fadiga muito menor. Quando você mantém repetições na reserva, você exaure menos teu sistema de contração. Exaurindo menos esse sistema de contração, você permite com que o seu ganho de força e progressão de cargas com o tempo seja maior. Então, dessa forma, limitando a falha no seu treinamento, você consegue garantir uma maior progressão de carga, porque você garante uma máxima recuperação. Outro ponto importante é que a falha muscular ela causa mais dano no teu tecido muscular. E o dano não significa hipertrofia. Dano é dano, hipertrofia é hipertrofia. A gente já tem estudos que mostram que a hipertrofia realmente começa a ocorrer depois de algumas semanas de treinamento, onde o dano reduziu e a síntese proteica se manteve para gerar hipertrofia. Porque, quando você tem muito dano muscular, cara, todas as suas proteínas são direcionadas para reparação. Então, não sobram proteínas para hipertrofia. Então, você primeiro se adaptar, reduzir o dano, para aí sim começar a ter uma hipertrofia de forma significativa. Então, se você tem muito dano muscular ali, algo que a falha traz mais dano muscular, cara, você acaba lentificando esse teu resultado de hipertrofia com o passar do tempo, porque além do mais, você vai ter uma frequência de treinamento reduzido. Porque quando você chega até a falha, você precisa de mais tempo entre sessões de treinamento. Quando você consegue realizar mais sessões de treinamento e tem essa recuperação amplificada, automaticamente você vai conseguir também trabalhar em volumes de treinamento maiores, que é outro ponto que vai justamente impactar a sua carga total de treinamento e que também vai impactar a tensão mecânica e vai impactar a hipertrofia. Então, você conseguindo trazer um treinamento com mais volume, de uma forma sustentável, você vai ter um estímulo melhor para a hipertrofia. E é por isso que eu defendo tanto que a falha, se ela for utilizada, ela deve ser limitada. Limitada a quando? Limitada para a última série do exercício. Que já Uhum. tem estudos que mostram que, você fazer 5 séries no exercício, sendo apenas a última até a falha, já traz um dano muscular muito menor do que fazer essas 5 séries até a falha. Então, você sabendo limitar, você vai ter mais uma chave ali, uma variável para manipular no teu treinamento para conseguir otimizar toda essa progressão. Então é isso, eu É, defendo repetição na reserva. Claro, para massa. quem tem, digamos, uma boa consciência corporal. Você pega um iniciante, cara. Uma pessoa que não tem ideia de onde é a falha muscular dela, cara. Você fala, fica ali 2 repetições na reserva. Ele fica 5. Ele fica Não distante. faz Ele ideia. trabalha numa intensidade submáxima e fica longe da falha. É aí que pode dar problema. Mas quando o cara já é treinado, tem uma boa ciência de como o seu corpo funciona, de como é o seu desempenho no treino, ele consegue realmente ficar numa margem bem boa ali de repetições. Então, para esse cara, ele pode utilizar tranquilamente repetição na reserva. Perfeito. Você tocou no ponto que era justamente o que eu ia falar. O único mal da gente falar sobre repetição na reserva é que tem gente que não conhece a sensação de ir até a falha e que não vai saber muito menos qual é a sensação de estar uma, duas ou três repetições antes da falha. Então, para esse público que não tem tanta experiência, provavelmente, inclusive, é por isso que tantas pessoas defendem a falha para não ter erro, sabe? A Uhum, pessoa não fala, não, vá até a falha sempre, porque é mais fácil do que explicar. Não, pare uma, duas ou três antes da falha, fique com uma, duas ou três na reserva. uhum. Mas para isso você tem que primeiro ir até a falha para saber como é que funciona. Aí quando você Sim. aprender, muito mais difícil, né? Muito mais fácil você falar, não, vá até a falha, porque de fato vai dar resultado. Uhum. A gente Um sabe outro, que de fato é melhor a pessoa ir até a falha do que ela ficar longe demais da falha. sim. Então,
para você ser mais fácil de ser ouvido, você pode falar, não, vai até a falha sempre, e aí você corta caminho de ter que explicar tudo isso daí, né? Um ponto importante também de levar em consideração, cara, é que esse é mais um dos porquês eu defendo esse treino com uma intensidade mais elevada. Quanto mais elevada é a intensidade do seu treinamento, melhor você consegue mensurar o quão próximo você está da falha. Porque o que faz com que as pessoas muitas vezes treinem extremamente longe da falha? O limiar de dor. Quando você trabalha com intensidade mais baixa, muita repetição, cara, a sua capacidade de chegar até a falha vai depender, sobretudo, da sua capacidade de tolerar dor, para sentir aquela acidose e continuar realizando o treinamento. Muitas vezes a pessoa vai achar que está próxima da falha, mas porque ela está sentindo muita dor, mas na real ela está extremamente longe. Quando você trabalha com uma intensidade mais alta, você não tem todo esse estresse metabólico sendo gerado. Você realmente vai falhando o teu momento, ele vai desacelerando, não pela dor, mas porque você vai perdendo capacidade de gerar movimento. Então, dessa forma, com uma intensidade mais elevada, é muito mais preciso utilizar repetições na reserva. E é mais um dos porquês, é uma forma mais interessante de se treinar. São muitos motivos que vão convergindo para essa forma de treinar, né? Porque justamente tem estudo que testou a influência da PSE, né, da percepção subjetiva de esforço, no quão longe a pessoa fica da falha, e tinha gente que estava achando que estava na falha, mas na verdade com muitas repetições, mas estava ali 6, 8 repetições antes da falha. Aí depois, quando botou um cara para ficar gritando no ouvido dela, vai, você consegue mais, ela fez 8 repetições a mais, 6 repetições a mais. E na academia você não vai ter ninguém gritando no seu ouvido ali para você fazer mais, fazer mais, fazer mais. Sim. E ainda por cima, o quanto você vai se sentir cansado com aquela série é muito mais. Muito mais. Você vai ter uma percepção de esforço muito maior. Então, para você conseguir se manter nesse tipo de trabalho, provavelmente vai ser muito mais difícil você fazer a mesma quantidade de séries que você faria se você estivesse treinando ali com intensidade mais alta, deixando 1, 2 ou 3 antes da falha. E aí a recuperação entre as séries vai ser melhor, a percepção do treino vai ser melhor, o dano muscular vai ser menor. Então, são muitas coisas que convergem. E ainda entra o ponto do ganho de força, né? Quando a gente está com muitas repetições, o ganho de força é menor. E como a gente falou, a variável em que você sempre pode utilizar para aumentar o trabalho é a progressão de cargas, é o ganho de força. Sim, isso cara. É mais um dos porquês. Essa linha de trabalho é uma linha que vem se mostrando muito mais interessante para quem trabalha em realmente alto desempenho, para quem trabalha com máxima hipertrofia. Um ponto interessante que você tocou ali da PSE, esses tempos atrás saiu uma meta-análise justamente para ver como as pessoas treinavam e questão de intensidade e o quão longe elas ficavam da falha, cara. E eles viram que a média das pessoas na academia, cara, elas treinam com algo em torno de 55% de um RM para 8 a 12 repetições, cara. Cara, 8 a 12 repetições é uma carga que você... Não, vamos chutar para 12 ali. 12 repetições, você tem que trabalhar ali com algo em torno de 70% de RM, aproximadamente, cara. Poxa, então os caras estavam trabalhando 20% abaixo daquilo que eles deveriam trabalhar. Para 55% de um RM, você vai realizar 20 repetições, talvez até mais, cara. Então, você põe na conta ali, eles estavam trabalhando com 8 repetições na reserva, para trabalhar normalmente na sua academia. Então, justamente, a maioria das pessoas não tem essa noção do quão longe da falha elas trabalham, elas não têm muita noção de o quão baixo é a intensidade que elas estão trabalhando. As pessoas tendem a ter esse trabalho submáximo, que é um grande problema. E para você que está assistindo aí, que pensou que isso significa que por você estar 20% abaixo da intensidade que você poderia estar, você vai ter 20% a menos de resultado, na verdade não é assim que funciona. Porque você trabalhando 8 repetições antes da falha, o estímulo para hipertrofia
é muito mais baixo, não é 20% mais baixo do que se você estivesse trabalhando próximo à falha. Sim. Então, você vai ter um resultado ali ínfimo. Esse é o tipo de pessoa que fala que treina, treina, treina e não tem resultado. Ela não tem simplesmente 20% de resultado a menos do que uma pessoa que treina bem. Então, esses 20% aí, no final das contas, pode significar todo o resultado que você poderia estar tendo. Você Sim. não vai evoluir praticamente nada, a não ser que você esteja ali num nível de praticamente subnutrição ali, que você não tenha massa muscular nenhuma. Esse treino vai dar algum resultado até um certo ponto, mas eu tenho certeza que não vai chegar nem perto do seu objetivo. Perfeitamente, cara, perfeitamente. Né? 20% a menos, às vezes é 90% a menos de resultado, cara.